7 cidades que os jovens abandonaram totalmente, só ficaram os idosos. Cidade 7, Diamantina, Minas Gerais. Diamantina, Minas Gerais, uma cidade que respira história e cultura, berço de Juscelino Kubitschek e de Chica da Silva, com suas ruas de pedra, casarões coloniais e a seresta que ecoa pelas noites, hoje se vê diante de um cenário preocupante. O êxodo massivo de seus jovens, deixando para trás uma população majoritariamente idosa. A cidade, que já foi um importante centro de extração de diamantes e um polo cultural vibrante, com seu casario tombado e as tradições folclóricas, agora luta para manter sua vitalidade, enquanto a juventude busca novos horizontes, com uma população de aproximadamente 48 mil habitantes. Diamantina é uma cidade que vive de seu passado glorioso, mas que enfrenta dificuldades em oferecer um futuro promissor para suas novas gerações. O turismo, embora seja uma fonte de renda importante, não gera empregos suficientes e qualificados para reter os jovens. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis históricos, que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel no centro histórico pode variar de 200 mil a 700 mil reais, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre R$ 1.000 e R$ 202.500 reais por mês. Então, por que os jovens diamantinenses, conhecidos por seu orgulho de sua história e seu apego à sua terra, estão pensando em partir? A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Diamantina é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo para o exterior. Uma jovem historiadora, que nasceu e cresceu em Diamantina, desabafou em uma conversa: "Eu amo a história da minha cidade, a beleza das igrejas, a energia das ladeiras, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para Belo Horizonte, São Paulo, ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e a seresta, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ladeiras íngremes e as ruas de pedra, que encantam os turistas, dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito, em algumas áreas, pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano e à modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Diamantina é um misto de tristeza e esperança.
a tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas de pedra. Mas a ausência dos jovens é sentida e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente. Imagine-se em uma noite de seresta, nas ruas de Diamantina, ouvindo as canções que embalaram gerações. É um momento de magia e nostalgia, mas em sua mente você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Diamantina, com sua alma mineira e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade, que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro, buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Diamantina enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo, com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo
o potencial de desenvolvimento e crescimento, a nostalgia do Diamantina antiga, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso, agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do Diamantinense, embora admirável, é testada diariamente e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores, que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Diamantina, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Cidade 6. Paraty, Rio de Janeiro. Paraty, Rio de Janeiro. Uma cidade colonial encantadora, patrimônio mundial da Unesco, com suas ruas de pedra, casarões coloridos e a mata atlântica exuberante, hoje se vê diante de um cenário preocupante. O êxodo massivo de seus jovens, deixando para trás uma população majoritariamente idosa. A cidade, que já foi um importante porto e um polo cultural vibrante, com seu casario tombado e as tradições caiçaras, agora luta para manter sua vitalidade, enquanto a juventude busca novos horizontes. Com uma população de aproximadamente 43 mil habitantes, Paraty é uma cidade que vive de seu passado glorioso, mas que enfrenta dificuldades em oferecer um futuro promissor para suas novas gerações. O turismo, embora seja uma fonte de renda importante, não gera empregos suficientes e qualificados para reter os jovens. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis históricos que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel no centro histórico pode variar de 300 mil a 1 milhão de reais, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre 1.500 e 3 mil reais por mês. Então, por que os jovens paratienses, conhecidos por seu orgulho de sua história e seu apego à sua terra, estão pensando em partir? A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Paraty é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Rio de Janeiro, São Paulo ou até mesmo para o exterior.
uma jovem bióloga marinha, que nasceu e cresceu em Paraty, desabafou em uma conversa: "Eu amo a beleza da minha cidade, a Mata Atlântica, o mar, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para o Rio de Janeiro, São Paulo ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e festivais, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ruas de pedra, que encantam os turistas, dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito em algumas áreas pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano e à modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Paraty é um misto de tristeza e esperança. A tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas de pedra. Mas a ausência dos jovens é sentida, e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente. Imagine-se em uma noite de lua cheia, nas ruas de Paraty, ouvindo o som do mar e o canto dos pássaros. É um momento de magia e nostalgia, mas em sua mente, você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Paraty, com sua alma caiçara e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro, buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Paraty enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo.
com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo o potencial de desenvolvimento e crescimento. A nostalgia do Paraty antigo, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso, agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do paratiense, embora admirável, é testada diariamente, e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores, que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Paraty, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Cidade 5. Gramado, Rio Grande do Sul. Gramado, Rio Grande do Sul, uma cidade que parece ter saído de um cartão postal europeu, com suas ruas floridas, arquitetura bávara e o clima ameno. Hoje, se vê diante de um cenário preocupante. O êxodo massivo de seus jovens, deixando para trás uma população majoritariamente idosa. A cidade, que já foi um importante centro turístico e um polo de desenvolvimento, com seu Natal Luz e o Festival de Cinema, agora luta para manter sua vitalidade, enquanto a juventude busca novos horizontes. Com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, Gramado
É uma cidade que vive de seu presente turístico, mas que enfrenta dificuldades em oferecer um futuro promissor para suas novas gerações. O turismo, embora seja uma fonte de renda importante, não gera empregos suficientes e qualificados para reter os jovens. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis com arquitetura diferenciada que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel pode variar de 300 mil a R$ 1 milhão, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre R$ 1.000 e R$ 503 mil por mês. Então, por que os jovens gramadenses, conhecidos por seu orgulho de sua cidade e seu apego à sua terra, estão pensando em partir? A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Gramado é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Porto Alegre, São Paulo ou até mesmo para o exterior. Uma jovem chefe de cozinha, que nasceu e cresceu em Gramado, desabafou em uma conversa: "Eu amo a beleza da minha cidade, o clima, a gastronomia, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para Porto Alegre, São Paulo ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e festivais, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ruas de paralelepípedos, que encantam os turistas, dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito em algumas áreas pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano e à modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Gramado é um misto de tristeza e esperança. A tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas floridas. Mas a ausência dos jovens é sentida e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente.
Imagine-se em uma noite de Natal luz, nas ruas de Gramado, observando as luzes e as decorações. É um momento de magia e nostalgia, mas em sua mente, você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Gramado, com sua alma europeia e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade, que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro, buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Gramado enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo, com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo o potencial de desenvolvimento e crescimento. A nostalgia do Gramado antigo, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso,
agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do gramadense, embora admirável, é testada diariamente, e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores, que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Gramado, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Cidade 3, Pirenópolis, Goiás. Uma cidade histórica encantadora, com suas ruas de pedra, casarões coloniais e as cachoeiras que a cercam, hoje se vê diante de um cenário preocupante. O êxodo massivo de seus jovens, deixando para trás uma população majoritariamente idosa. A cidade, que já foi um importante centro de mineração e um polo cultural vibrante, com seu casario tombado e as tradições folclóricas, agora luta para manter sua vitalidade, enquanto a juventude busca novos horizontes. Com uma população de aproximadamente 25 mil habitantes, Pirenópolis é uma cidade que vive de seu passado glorioso, mas que enfrenta dificuldades em oferecer um futuro promissor para suas novas gerações. O turismo, embora seja uma fonte de renda importante, não gera empregos suficientes e qualificados para reter os jovens. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis históricos, que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel no centro histórico pode variar de 200 mil a 700 mil reais, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre R$ 1.200 e R$ 2.500 por mês. Então, por que os jovens pirenopolinos, conhecidos por seu orgulho de sua história e seu apego à sua terra, estão pensando em partir? A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Pirenópolis é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Goiânia, Brasília ou até mesmo para o exterior. Uma jovem artista plástica que nasceu e cresceu em Pirenópolis desabafou em uma conversa: "Eu amo a história da minha cidade, a beleza das cachoeiras, a energia das ladeiras, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para Goiânia, Brasília ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e festivais, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições
e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ruas de pedra, que encantam os turistas, dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito em algumas áreas pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano e à modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Pirenópolis é um misto de tristeza e esperança. A tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas de pedra. Mas a ausência dos jovens é sentida, e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente. Imagine-se em uma noite de festa, nas ruas de Pirenópolis, ouvindo o som da viola e o canto dos pássaros. É um momento de magia e nostalgia, mas em sua mente, você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Pirenópolis, com sua alma goiana e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade, que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro, buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Pirenópolis enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo, com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas,
colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo o potencial de desenvolvimento e crescimento. A nostalgia do Pirenópolis antiga, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso, agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do pirenopolino, embora admirável, é testada diariamente, e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores, que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Pirenópolis, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Cidade 2. Tiradentes, Minas Gerais. Tiradentes, Minas Gerais, uma cidade histórica encantadora, com suas ruas de pedra, casarões coloniais e a serra que a cerca, hoje se vê diante de um cenário preocupante. O êxodo massivo de seus jovens, deixando para trás uma população majoritariamente idosa. A cidade, que já foi um importante centro de mineração e um polo cultural vibrante, com seu casario tombado e as tradições folclóricas, agora luta para manter sua vitalidade, enquanto a juventude busca novos horizontes. Com uma população de aproximadamente 12 mil habitantes, Tiradentes é uma cidade que vive de seu passado glorioso, mas que enfrenta dificuldades em oferecer um futuro promissor para suas novas gerações. O turismo, embora seja uma fonte de renda importante, não gera empregos suficientes e qualificados para reter os jovens. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis históricos, que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel no centro histórico pode variar de 200 mil a 700 mil reais, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre R$ 1.200 e R$ 2.500 por mês. Então, por que os jovens tiradentinos, conhecidos por seu orgulho de sua história e seu apego à sua terra,
estão pensando em partir. A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Tiradentes é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo para o exterior. Uma jovem designer de moda que nasceu e cresceu em Tiradentes desabafou em uma conversa: "Eu amo a história da minha cidade, a beleza das igrejas, a energia das ladeiras, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e festivais, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ruas de pedra, que encantam os turistas, dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito em algumas áreas pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano e à modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Tiradentes é um misto de tristeza e esperança. A tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas de pedra. Mas a ausência dos jovens é sentida, e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente. Imagine-se, em uma noite de festa, nas ruas de Tiradentes, ouvindo o som da viola e o canto dos pássaros. É um momento de magia e nostalgia, mas em sua mente, você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Tiradentes, com sua alma mineira e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade, que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro
buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Tiradentes enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo, com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo o potencial de desenvolvimento e crescimento. A nostalgia do Tiradentes antiga, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso, agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do tiradentino, embora admirável, é testada diariamente, e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores, que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Tiradentes, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares
a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Cidade 1, Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto, Minas Gerais, uma joia colonial incrustada nas montanhas, patrimônio mundial da Unesco, com suas igrejas barrocas, ladeiras de pedra e a rica história do ciclo do ouro, hoje enfrenta um dilema que tem levado muitos de seus moradores a questionar seu futuro na cidade. A cidade, que já foi a capital de Minas Gerais e um centro efervescente de arte e cultura, com sua arquitetura singular e o legado de Aleijadinho, agora se vê diante de desafios que ameaçam sua vitalidade e impulsionam um movimento de saída, especialmente entre os jovens e profissionais em busca de novas oportunidades. Com uma população de aproximadamente 75 mil habitantes, Ouro Preto é uma cidade que vive de seu passado glorioso, mas que luta para se adaptar às demandas do presente. O turismo é a principal fonte de renda, mas a dependência excessiva desse setor e a falta de diversificação econômica tem gerado instabilidade e poucas oportunidades de emprego qualificado. O custo de vida na cidade, embora não seja exorbitante, é um fator a ser considerado, especialmente para quem busca moradia em imóveis históricos que exigem manutenção constante. O preço médio de um imóvel no centro histórico pode variar de 300 mil a R$ 1 milhão, dependendo do estado de conservação e da localização. O aluguel de um apartamento de 2 quartos pode custar entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por mês. Então, por que os jovens ouropretanos, conhecidos por seu orgulho de sua história e seu apego à sua terra, estão pensando em partir? A resposta reside principalmente na falta de oportunidades de trabalho e na dificuldade de conciliar a preservação histórica com o desenvolvimento moderno. O mercado de trabalho em Ouro Preto é limitado, com poucas opções fora do turismo, do comércio e da administração pública. Muitos jovens formados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia, saúde e comunicação, encontram dificuldades em conseguir empregos que correspondam às suas qualificações e expectativas salariais, sendo compelidos a migrar para outras cidades com economias mais dinâmicas, como Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo para o exterior. Uma jovem historiadora que nasceu e cresceu em Ouro Preto desabafou em uma conversa: "Eu amo a história da minha cidade, a beleza das igrejas, a energia das ladeiras, mas sinto que aqui não há muitas oportunidades para crescer na minha carreira. Meus amigos estão indo para Belo Horizonte, São Paulo ou até mesmo para o exterior, onde o mercado de trabalho é mais aquecido. Sinto que se eu ficar aqui, vou ficar estagnada, presa no passado." Essa percepção de falta de dinamismo e a fuga de talentos são fatores cruciais para o êxodo. A falta de opções de lazer e cultura também é um ponto de preocupação para muitos jovens. Embora a cidade tenha eventos locais e festivais, a variedade de opções é limitada em comparação com grandes centros urbanos. A sensação de que a cidade é pequena para suas ambições e desejos de consumo e entretenimento leva muitos a buscar outras cidades. A infraestrutura da cidade, embora charmosa, apresenta desafios. As ladeiras íngremes e as ruas de pedra que encantam os turistas dificultam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. O transporte público é limitado e o trânsito em algumas áreas pode ser caótico, especialmente em feriados e eventos. A preservação do patrimônio histórico, embora essencial, impõe restrições ao desenvolvimento urbano
e a modernização da cidade, o que gera um conflito entre o passado e o futuro. Emocionalmente, a decisão de deixar Ouro Preto é um misto de tristeza e esperança. A tristeza de abandonar a terra natal, as memórias e os laços comunitários, mas a esperança de encontrar um lugar onde a vida possa ser vivida com mais dinamismo e oportunidades. Muitos se sentem divididos entre o amor pela sua terra e a necessidade de buscar um futuro mais promissor em outro lugar. A sensação de que a cidade está parada no tempo é um sentimento comum entre os jovens. Enquanto os jovens partem, a população idosa permanece, mantendo vivas as tradições e a memória da cidade. São eles que contam as histórias, que preservam o folclore e que dão vida às ruas de pedra. Mas a ausência dos jovens é sentida e a preocupação com o futuro da cidade é constante. A falta de mão de obra jovem para o comércio, para os serviços e para a manutenção do patrimônio é um desafio crescente. Imagine-se em uma tarde de domingo, na Praça Tiradentes, observando o movimento dos turistas e a beleza das igrejas barrocas. É um momento de contemplação e orgulho, mas em sua mente você pondera sobre os desafios diários, a dificuldade de encontrar um bom emprego, a falta de opções de lazer e a sensação de que a cidade não consegue mais te oferecer o que você precisa para prosperar. Você ama a sua cidade, mas sente que ela não consegue mais te abraçar da forma que você precisa. É um adeus agridoce, impulsionado pela busca de um novo começo. Ouro Preto, com sua alma mineira e seu povo acolhedor, está em um momento de reavaliação. A cidade, que sempre foi um refúgio de paz e natureza, agora vê seus filhos mais ambiciosos e preocupados com o futuro, buscando outros caminhos. A promessa de uma vida tranquila e segura está sendo questionada, levando a um movimento de reavaliação por parte de seus moradores. Apesar de sua tranquilidade e sua beleza singular, Ouro Preto enfrenta uma realidade que tem levado muitos a tomar a difícil decisão de partir. A cidade que inspira a calma e a natureza, hoje inspira também a busca por um novo lar, onde as perspectivas de crescimento e as opções de lazer possam ser mais concretas. A falta de investimentos em educação e saúde, apesar da riqueza cultural e natural da cidade, é um contraste gritante que leva muitos a buscar em outros lugares a garantia de serviços públicos de qualidade para suas famílias. A mobilidade urbana, apesar de avanços pontuais, ainda é um gargalo, com um sistema de transporte público que muitas vezes não atende à demanda e um trânsito que se torna insuportável em horários de pico. A poluição, tanto do ar quanto da água, é um problema ambiental sério que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores, especialmente em áreas mais densamente povoadas. A gentrificação em alguns bairros, impulsionada pelo turismo e pela especulação imobiliária, tem levado ao deslocamento de moradores de baixa renda, que são forçados a se mudar para áreas mais afastadas, perdendo suas raízes e sua identidade com a cidade. A falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada de algumas áreas, especialmente em encostas e áreas de risco, são problemas crônicos que se agravam a cada período de chuvas intensas, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. A cultura do jeitinho brasileiro, embora muitas vezes vista com um certo charme, também contribui para a sensação de impunidade e a falta de respeito às leis, o que desgasta a confiança dos moradores nas instituições e na própria sociedade. A falta de oportunidades para os jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas de emprego e de futuro, é um problema social grave
que contribui para o aumento da criminalidade e da evasão escolar. A cidade, que já foi um polo de inovação e criatividade, agora vê seus talentos migrando para outros centros, levando consigo o potencial de desenvolvimento e crescimento. A nostalgia do Ouro Preto antigo, com sua boemia e sua vida cultural intensa, é um sentimento comum entre os moradores mais velhos, que veem a cidade se transformar em algo que não reconhecem mais. A sensação de que a cidade está perdendo sua identidade e sua alma é um lamento constante entre aqueles que ainda resistem em permanecer. A dificuldade de acesso a serviços básicos em algumas comunidades, como água potável, saneamento e energia elétrica, é um problema social grave que afeta a qualidade de vida de milhares de moradores. A falta de representatividade política e a dificuldade de participação popular nas decisões que afetam a cidade também contribuem para a desilusão dos moradores, que se sentem impotentes diante dos problemas. A cidade, que já foi um símbolo de esperança e progresso, agora se vê diante de um futuro incerto, com desafios que exigem soluções urgentes e eficazes. A resiliência do ouro pretano, embora admirável, é testada diariamente e muitos se perguntam até quando conseguirão suportar a pressão. A busca por uma vida mais simples, mais segura e com mais qualidade de vida é um desejo crescente entre os moradores que veem em outras cidades a possibilidade de recomeçar. A beleza natural de Ouro Preto, embora inegável, não é mais suficiente para reter aqueles que buscam um futuro mais promissor e uma vida mais digna. A cidade, que já foi um palco de sonhos, agora se torna um cenário de despedidas, com muitos de seus filhos mais dedicados, buscando em outros lugares a chance de construir um novo capítulo em suas vidas, mas sem esquecer suas raízes e sua história. Curta,